Olá, pessoal! Prontos para começar? Essa aula vai ser de linguagens, códigos e suas tecnologias. E vamos trabalhar a habilidade de identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação. Vamos também relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, considerando a função social desses sistemas. Boa aula! Olá, boa tarde. Antes de qualquer coisa, deixe-me me apresentar a vocês. Meu nome é Rafael Ormes e eu vou ter o prazer de acompanhá-los na tarde de hoje para a gente começar a desvendar as primeiras habilidades, da área de linguagens e códigos. A prova de português do Enem é uma prova muito especial. Ela não está estruturada em torno de conteúdos tradicionais. Ou melhor, os conteúdos tradicionais eles aparecem sob uma roupagem diferente, normalmente sendo aplicados em situações de problema. E o que a gente vai tentar na aula de hoje é exatamente explorar esses conteúdos sempre com base em algum exemplo. E esse exemplo vai, de alguma forma, concretizar, externalizar esse conteúdo, que às vezes, de repente, parece tão abstrato e na aula de hoje ele vai acabar sendo concretizado. E o que é importante para a aula funcionar? Além da minha presença aqui, tentando, enfim, por meio da nossa lousa, do nosso quadro, expor os exemplos, as situações, seria muito bacana, é muito legal que vocês possam participar enviando as suas perguntas. Talvez eu não as leia imediatamente, mas eu vou pedir para a galera soltar a pergunta, ela vai aparecer na tela e a gente, enfim, junto, consegue resolver uma dúvida sua, que de repente a sua dúvida pode ser de uma outra pessoa, ou ela não pensou nisso, e enfim, pode ser algo que está aí na cabeça de todo mundo, uma dúvida que alguém não perguntou, mas que vai acabar contribuindo para a aula, tá? Ela vai funcionar muito melhor assim. E como infelizmente eu não tenho vocês aqui bem perto, próximos a mim, as suas perguntas podem ajudar nesse processo de interação, combinado? Bem, e aí, na aula de hoje, nós vamos avaliar duas habilidades, a habilidade 1 e a habilidade 3. Elas abordam sistemas de comunicação e recursos, ou seja, procedimentos que caracterizam um determinado sistema. A gente vai começar observando aqui uma imagem. Fica na imagem. Observando uma imagem que foi cobrada numa prova do Enem, deve ter uns 2 ou 3 anos. Eu acho que deve ter uns 2 anos, tá? Observa só. Noites do terror. Quem é morto sempre aparece. Essa propaganda que aparece aqui, ela na verdade pretende expor, digamos assim, divulgar, melhor dizendo, a atração de um parque de diversões. E é importante você atentar não apenas às palavras, ok? Olha aqui, vem para mim. Bacana. Eu quero que você atente não apenas às palavras, como também à imagem. A posição desse pé claramente sugere que esse corpo, é de alguém que está morto, deitado. Portanto, as palavras, elas acabam se efetivando, se realizando na própria imagem, que seria de uma pessoa morta. Olha só como é que o Enem cobrou esse conteúdo aqui. Quer dizer, conteúdo que você não verificou ainda. Aqui, O anúncio publicitário, lê comigo, está intimamente ligado ao ideário de consumo, quando sua função é vender um produto. No texto apresentado, utilizam-se elementos linguísticos. O que seriam esses elementos linguísticos? É tudo aquilo que acaba se realizando pelas palavras, ok? Então, assim, lendo o texto, você acaba extraindo informação pela simples leitura dele. Só que além dos conteúdos ou elementos linguísticos, também existem elementos extralinguísticos. O que é o elemento extralinguístico? É aquilo que não está na frase, é aquilo que você traz como conhecimento prévio. Seria muito perigoso você ir para uma prova como a do Enem, sem dominar que o conhecimento ou elemento linguístico é aquele que você capta pela leitura. E o extralinguístico é aquele que você já traz previamente na sua cabeça. Você já tem que tê-lo com você, tá? Você tem que trazer na sua cabeça. Então vamos lá. No texto apresentado, utilizam-se elementos linguísticos e extralinguísticos para divulgar a atração Noites do Terror, de um parque de diversões. O entendimento da propaganda, essa é uma palavra importante no nosso enunciado, o entendimento da propaganda exige ou requer do leitor... olha as opções que nos foram oferecidas. A identificação com o público-alvo.
a que se destina o anúncio. A avaliação da imagem como uma sátira às atrações de terror. Sátira é como se estivesse sendo feita uma piada, né? A atenção para a imagem da parte do corpo humano, selecionada aleatoriamente. Olha só, esse aleatoriamente aqui é um equívoco. Afinal de contas, o uso daquela imagem dos pés, aí ó, vamos lembrar a imagem. O uso dos pés não é um uso aleatório. A presença dos pés e a posição deles claramente remete a um corpo morto. Não é à toa que essa aqui é uma atração de terror. E nessas atrações é muito comum que haja morto-vivo, não é não? Caminhando, passeando dentro de uma casa mal assombrada. Vamos voltar para as opções. Então esse aleatoriamente aqui é um erro. O reconhecimento do intertexto. O que é intertexto? Intertexto tem a ver com intertextualidade, que nada mais significa do que relação entre textos. Então, muitas vezes, para que um texto seja construído, ele requer o conhecimento de outro. Ele não vai dizer para você, o texto, ele não diz para você a que ele se refere. Você deve conhecer uma frase, um ditado que aparece aqui. Só que esse ditado aparece alterado. Eu imagino que vocês, ninguém precisa te ensinar isso na escola, que existe uma frase que diz, quem é vivo sempre aparece. Mas isso é no uso comum, né? Você encontra alguém que estava sumido há muito tempo, quem é vivo sempre aparece. No entanto, aqui, como é uma atração, uma casa fantasma, né? Noites de terror é o nome da atração, quem vai aparecer nesse tipo de casa? É o vivo ou é o morto? Quem assusta é o morto. Portanto, observa que ele pegou o ditado, quem é vivo sempre aparece, e esse ditado você já deveria tê-lo na sua mente, é um tal do conhecimento extralinguístico. Aqui, ó o extralinguístico no enunciado. Tá vendo? Viu aí? Esse conhecimento extralinguístico você tem que ter. Quem é vivo sempre aparece. Só que na propaganda, ele manteve o sentido ou ele alterou? Observa bem. Na propaganda ele diz, quem é morto sempre aparece. Ou seja, ele se refere à frase quem é vivo sempre aparece, mas ele altera o sentido. E aí quando você observa a letra D, o reconhecimento do intertexto, quem é vivo sempre aparece, entre a publicidade e um dito popular. Portanto, a graça da propaganda, o sentido dela, ele acaba sendo construído com base num recurso chamado intertextualidade. E é muito comum que propagandas realizem esse tipo de procedimento, né? Referência a conhecimentos de mundo, portanto, conhecimentos extralinguísticos que todos nós devemos, ou, enfim, deveríamos, pelo menos, ter. Então, turma, o que a gente observa é que o sentido daquela peça publicitária está exatamente nesse procedimento, no diálogo com o dito, quem é vivo sempre aparece. E a letra E dizia, a percepção do sentido literal da expressão noites do terror, equivalente à expressão noites de terror. Para quem não lembra, sentido literal é aquele sentido ao pé da letra, né? Quando a palavra ela está no seu sentido dicionarizado, também chamado de sentido real, correto? Mas não é isso que gera humor, não é isso que gera a graça da propaganda. Ok? Combinado? E aí o que a gente vai perceber? Que a construção de sentido da peça, vamos ler aqui um possível gabarito que justifique a letra D? A construção de sentido da peça ocorre pela desconstrução de uma frase conhecida, a partir da relação com a imagem. Quem é vivo sempre aparece, virou quem é morto sempre aparece. A propaganda assim ganha criatividade e poder de atração. Combinado? Bacana. Muito bom esse texto. E aí, turma, para a gente poder falar de sistemas de comunicação, é claro que nós vamos ter que definir previamente o que é a linguagem. Uma possível definição, são muitas as definições, os teóricos debatem demais sobre linguagens, mas um possível conceito, definição sobre linguagem é conjunto de signos gráficos. O que seriam os signos gráficos? A palavra é um signo gráfico. Não se esqueça que a palavra ela pode ser escrita ou a palavra ela pode ser falada. Então, esses signos gráficos também podem ser orais. O gesto também pode funcionar como um signo. Eu tenho certeza que quando alguém acha alguma coisa conveniente, ok, o que ela faz?
sinal com o dedo. Quando ela reprova, o signo gestual, ele se altera. Então você tem signos gráficos, orais, gestuais e imagéticos. Os imagéticos têm a ver basicamente com, imagens, como você viu, por exemplo, o pé naquela propaganda. É muito comum, inclusive, que propagandas se apropriem de imagens, para você, de alguma forma, visualizar o produto, né? Que promovem a comunicação. Esse é o fundamental. A linguagem, ela tem uma finalidade que deve ser respeitada. Comunicação e a interação. Bem, e aí, para a gente fazer uma divisão didática, olha só, nós vamos dividir a linguagem em 4 tipos. A primeira é a linguagem verbal. Vale-se exclusivamente de palavras, sejam elas escritas, sejam elas faladas. Você também tem o texto não verbal ou visual. Vale-se exclusivamente de imagens. Só que às vezes você mistura a palavra à imagem, você soma os dois. Quando você junta a palavra e a imagem, você tem a linguagem híbrida. Vale-se da cooperação entre elementos verbais e visuais. E por fim, eu coloquei uma aqui, que é a sonora. Vale-se da organização melódica. De repente, você pode ouvir uma sinfonia, e essa sinfonia não precisa de palavra, né? É só o tocar de um violino, ou de repente do piano ou do violão. Ele produz uma melodia, e essa melodia pode te animar, essa melodia pode te deixar triste. Enfim, não sei que efeito ela vai produzir em você. Fato é, às vezes você usa apenas o som, sem necessariamente palavras, e isso acaba mexendo de alguma forma com você, que é o receptor. Combinado? Bem, e aí a gente fez a divisão. Bacana. Para a gente poder agora estudar os sistemas de comunicação, a gente vai perceber que o texto, seja ele a propaganda, seja ele uma notícia de jornal, seja um poema, não importa. O texto, ele vai levar em conta 2 elementos para ele poder ser caracterizado. E aí nós vamos configurar os chamados sistemas de comunicação. Quais são esses 2 elementos? Primeiro, o texto, ele vai se basear numa intenção, ou seja, uma finalidade, um objetivo. No caso da propaganda, o estímulo ao consumo de um produto ou de uma ideia, porque existem propagandas que conscientizam, né? Sei lá, propagandas que visam ao combate do mosquito da dengue, por exemplo, né? Então tem propaganda para um produto, propaganda para uma ideia. A propaganda tem uma intenção. Quando você pega um texto como texto jornalístico, uma revista, um jornal, a intenção é outra. A intenção acaba sendo o quê? Informar sobre a realidade. Quando você pega um poema, a intenção, de repente, é mexer com você, com os seus sentimentos, expressar a interioridade do poeta, ou melhor dizendo, do eu lírico, ok? Então as intenções, elas variam. E a linguagem de que se utiliza, ok? Estruturando um sistema de comunicação. Então você vai levar em conta 2 eixos, a finalidade do texto e os recursos que esse texto utiliza, que ele emprega para ser produzido. Uma parada que eu acho um item importante para a nossa aula aqui é a linguagem. Tá aqui comigo, ó. Ativo. O sistema de comunicação informativo, aqui ó, ele usa normalmente o sentido literal. Quando você pega a literatura, o poema, vamos pegar a poesia, né? O sistema poético, literário, você observa que nele predomina o sentido figurado. Por isso que ler um texto jornalístico
é mais fácil, é mais claro do que o sentido, do que uma poesia. O que eu quero dizer é, o texto jornalístico é mais fácil porque ele é mais literal. E o texto poético, ele é mais difícil porque ele é mais figurado. Inclusive, existe uma matéria que normalmente dá muita dor de cabeça. São as chamadas figuras de linguagem. Ok? Essa matéria... Mas ele é obrigado a tal. Vamos lá, galera? Observa aqui comigo. A linguagem que o texto utiliza, ela normalmente segue digamos assim, duas orientações. Ou a linguagem, a propósito disso, para a gente poder visualizar isso melhor, vamos dar uma observada aqui no nosso quadro branco? Bacana. Quando a linguagem é mais literal, nós dizemos que as palavras estão em sentido denotativo. É o que acontece, por exemplo, no texto jornalístico. Ele é mais literal, mais denotativo, porque ele deseja informar. Para você informar, você tem que ser o mais objetivo possível. Quando você pega um poema, a situação muda de figura. Por quê? O texto poético, ele normalmente, olha para cá, o texto poético normalmente, ele se apropria da linguagem figurada, o sentido figurado. Então ele se torna mais conotativo. E isso acaba muitas vezes dificultando a interpretação. Mas aí é importante lembrar que as intenções de um texto jornalístico e de um poema são intenções diferentes. O texto jornalístico, ele visa a informação, ele quer transmitir dados da realidade. No entanto, o texto poético, ele não quer transmitir dados da realidade. O que ele deseja fundamentalmente é a expressão do indivíduo. E muitas vezes, quando o indivíduo deseja se expressar, quando ele deseja pôr para fora aquilo que ele sente, ele usa uma linguagem muito própria. E essa linguagem muito própria acaba tornando, ou melhor, acaba fazendo com que o escritor use mais o sentido figurado. Bem, vamos lá então para a gente poder começar nesse momento a dividir esse de comunicação. Vamos lá? O primeiro sistema que eu trago para vocês é o sistema publicitário, ok? A gente vai observar agora que duas propagandas têm uma mesma finalidade, que é vender um produto, ok? No entanto, a primeira propaganda é uma propaganda mais, digamos assim, informativa, no sentido de que ela deseja valorizar as propriedades benéficas do produto, né? Veja, temos aqui um suco de laranja, né? Viver, crescer vivendo. Laranjas bem bonitas, diga-se de passagem. Fundamentalmente, o que essa imagem, junto com essas palavras, desejam destacar? As propriedades benéficas desse produto, ok? É uma propaganda simples, de fácil entendimento. Olha, no entanto, essa propaganda aqui, ó. Diferente, né? Cascas. Assume. Tem dias que eu acordo um bagaço. Observou? Me olha aqui para a gente poder analisar juntinho essa propaganda. Quando o publicitário escreveu lá Cascas, ele está querendo que você pense numa revista que faz referência a celebridades. Já pensou qual é essa revista? Você tem que ter esse conhecimento extralinguístico. É uma revista que fala de celebridades. O nome dessa revista se parece com Cascas. Sempre aparecem cantores, apresentadores na capa, dando declarações. Lembrou o nome dessa revista? Pensou? Tá. E nessa capa da revista, normalmente aparecem as celebridades dando declarações sobre sua vida. Só que aqui, a grande estrela é a natureza. E a laranja assume. Tem dias que eu acordo um bagaço. Veja que a laranja foi personificada. Em nenhum momento o publicitário aqui deseja que você extraia características, propriedades benéficas do produto. O que ele está tentando é divertir o consumidor.
entreter até de alguma forma o consumidor, para que você se sinta seduzido. Eu queria até atentar aqui ao uso de uma determinada palavra. Vamos voltar aqui para o nosso quadro? Vamos voltar para o quadro? Eu queria atentar a uma determinada palavra aqui, que é bagaço. Tá vendo? A palavra bagaço, ela pode ser interpretada de duas formas. Quando você espreme a laranja, o que sobra? O bagaço. A propósito, bagaço no sentido literal, denotativo. No entanto, quando você acorda já meio cansadinho, ou você já está meio moído depois de estudar o dia inteiro, trabalhar o dia inteiro, como você fica? Um bagaço. Só que agora não é mais bagaço no sentido literal, é bagaço no sentido figurado. Concorda comigo? Veja que a propaganda, ela usa a palavra bagaço sob os dois sentidos. Tanto no sentido literal, bagaço da laranja, como também no sentido figurado. Porque a pessoa, ou melhor dizendo, a laranja, ela está extremamente cansada, exaurida. Portanto, nós percebemos duas propagandas que visam divulgar um produto. A questão é que os recursos utilizados para divulgar esses produtos são diferentes. Você tem aqui uma propaganda, digamos, mais objetiva, mais clara, e essa é uma propaganda, que exige de você, digamos assim, conhecimento de mundo. Combinado? Uma propaganda que seduz, mas seduz pela graça, seduz pelo riso. Bacana, né? Vamos observar mais uma? Olha uma propaganda de conscientização. Todo mundo está vendo aí? Você deve conhecer o Super-Homem, concorda? Bem, e aí vem embaixo, um pote, tá vendo aí? Um pote, deixa eu marcar aqui para você ver, ó. E nele está escrito, realize um antigo sonho, salve vidas. Normalmente, quando você é criança, quando você é mais novo, eu imagino que você tem o desejo de ser super-herói. Quem nunca se imaginou invisível ou utilizando o anel do Lanterna Verde, alguma coisa do tipo, né? Alguns, inclusive, amarravam as fraldas no pescoço, ficavam pulando no sofá de casa e as mães gritavam da cozinha. Então, é muito comum que você tenha um sonho antigo. E o sonho antigo costuma ser tornar-se um super-herói. A questão é que o tempo passa, você se torna adulto e você vai vendo que esse sonho não se realizou. O que essa propaganda de conscientização para a doação de sangue, o que essa propaganda tenta fazer? Estimular em você esse sentimento de ser herói, ajudando o próximo. Só que para montar essa propaganda, você tem que saber que esse cara é o super-homem, você tem que lembrar qual é seu antigo sonho, seu antigo sonho, combinado? Então você vai salvar vidas, só que você vai salvar doando seu sangue, pensando no próximo. Interessante a propaganda, que não visa, volto a dizer, destacar um produto, mas destacar uma ideia, a conscientização do público, você, eu, todos nós. Vamos lá para mais uma? Essa é bem interessante, mais uma propaganda de conscientização. Se também estiver torto, não dirija. Se beber no São João, não dirija. Observa bem, a palavra torto aqui, ela também deve ser encarada sob dois sentidos. Quais são eles? No sentido literal, observa o que está torto. Está vendo bem como é que aparece a placa? Ela aparece torta. Então você tem torto no sentido literal. Ao mesmo tempo, quando a pessoa bebe, ela acaba tropeçando, ela fica meio desorientada, desnorteada, a pessoa fica meio torta. Nesse caso, observa que torto passa a ter um outro sentido, que deixa de ser literal e passa a ser figurado. Portanto, vamos voltar para a imagem? Para você entender o que essa peça publicitária deseja transmitir, é preciso você observar que torto pode estar no sentido literal, afinal de contas, a placa está torta, ou que torto está no sentido, está no sentido figurado. Combinado? Beleza? Bacana, bacana. É legal quando a gente começa a observar esses recursos e os textos, eles começam a ganhar sentido. Eu quero destacar mais uma coisa. Todos vocês devem ter observado como nas propagandas aqui, as palavras e as imagens foram importantes. Percebemos, portanto, que na maioria dos casos, eu não posso dizer 100%, porque, bem, enfim, não tem como avaliar todas as propagandas que existem, mas eu garanto a vocês, na maioria dos casos, as propagandas elas tendem a ser híbridas, porque usam palavras e imagens. Combinado? Bem,
E aí, para a gente poder dar prosseguimento à nossa aula, eu vou avaliar agora o sistema informativo. Ele normalmente não dá muita dor de cabeça, não. Vem comigo para a gente ler um texto. Há cerca de 10 anos, estimava-se que 11,2% da população brasileira poderiam ser considerados dependentes de álcool. Bem, esse índice, dividido por gênero, apontava que 17,1% da população masculina e 5,7% da população feminina eram consumidores da bebida. Observa que a quantidade de homens que consomem álcool é bem maior do que a quantidade de mulheres. Quando analisada a distribuição etária, ou seja, baseada na idade desse consumo, outro choque. A pesquisa evidenciou que 41,2% de estudantes de educação básica da rede pública brasileira já haviam feito uso de álcool. Caramba, 42,2% de estudantes da educação básica. Eu imagino que vocês saibam que normalmente esses estudantes aqui têm menos de 18 anos. E o consumo de bebida alcoólica, portanto, não é permitido. No entanto, mesmo não sendo o consumo permitido, veja bem, 41,2% de estudantes da rede pública já fizeram, isso que é só da rede pública, hein? Já haviam feito uso de álcool. Dados atuais apontam que a porcentagem de dependentes de álcool subiu para 15%. Detalhe, hein? Subiu para 15% e antes era quanto? 11,2%. Então o problema, ele tem diminuído ou tem se agravado? Tem se agravado. E os números não mentem. Estima-se que o país gaste 7,3% do PIB por ano para tratar de problemas relacionados ao alcoolismo. Eu imagino que esses problemas tenham a ver tanto com a dependência, pessoas se tornam alcoólatras, como acidentes de carro, por exemplo, causados por álcool, certo? Para tratar de problemas relacionados ao alcoolismo. Desde o tratamento de pacientes até a perda da produtividade no trabalho. A indústria do álcool no Brasil, que produz do açúcar ao álcool combustível, movimenta 3,5% do PIB. Detalhe, hein? A indústria do álcool não se restringe à bebida alcoólica. Ela, claro, envolve a bebida alcoólica, mas envolve o açúcar e também envolve o álcool combustível. E aí eu te pergunto uma coisa. Nesse texto que você leu aqui, a intenção é convencer alguém a parar de beber? Você acha? A intenção aqui, na verdade, não é essa, não. O que me parece, pelo menos, é que ele deseja, o autor do texto deseja transmitir a você, que é o leitor, informações sobre a realidade. Esse texto, portanto, ele acaba entrando num sistema que nós vamos definir como sistema informativo. E nesse sentido, como ele deseja informar de maneira objetiva, clara e direta, vai prevalecer qual sentido mesmo? O sentido literal. Combinado? Bacana, né? E agora, para a gente poder dar prosseguimento, com base nesse texto que a gente leu, eu vou dar um tempo curto, tá? Eu vou dar em torno aí de 1 minuto para você poder avaliar as opções, ok? E poder escolher uma delas. Não se esqueça, eu preciso que você pense na linguagem do texto e na finalidade pela qual ele foi produzido, tá bom? Então vamos lá, analisa aqui comigo. A partir dos dados acima, conclui-se que... Lê aí as primeiras opções, vou te dar um tempo.
A gente vai voltar para as opções. Já escolheu, né? Marcou aí? A gente vai agora avaliar essas opções, tentando lembrar informações que foram dadas no texto. Eu marquei várias delas, eu não sei se você lembra. O país, para tratar pessoas com problemas provocados pelo alcoolismo, gasta o dobro do que movimenta para produzir bebida alcoólica. Bem, vamos voltar para o texto? Quanto se gasta para tratar questões de alcoolismo? Aqui. Achou. Bacana. Portanto, observe que os gastos, eles são de 7,3%. Ficou meio tortinho, mas dá para ver, não dá não? Aí, ó, 7,3%. Gasta o dobro do que movimenta para produzir a bebida. Quanto se gasta para produzir a bebida? Ele não diz quanto se gasta para produzir a bebida. Concorda ou não? Ele não diz. A propósito, o que ele diz é que a produção do açúcar ao álcool movimenta 3,5, mas ele não falou de bebida alcoólica. Ele falou de açúcar, ele falou de álcool combustível, ele não se restringiu à bebida alcoólica. Então, o que a gente tem que observar é que essa letra A aqui, ela é mentirosa, ela não procede. Combinado? Vamos para B. O aumento do número de brasileiros dependentes de álcool acarreta decréscimo, ou seja, diminuição, no percentual do PIB gasto no tratamento dessas pessoas. Ao contrário, o que a gente observa é o seguinte: se antigamente... volta para o texto. Tem que vencer a preguiça, companheiro. Antigamente, qual era o percentual da população brasileira que bebia? 11,2. Percebeu? Percebeu? 11,2. E qual era o gasto do PIB? 7,3. Achou? E esse índice de consumidores não aumentou para 15. Então, a tendência é que esse número aqui diminua ou aumente? A tendência é que ele aumente. Essa afirmativa aqui, a B, ela é mentirosa. Não ocorre decréscimo. Combinado? Beleza? O que ocorre é um acréscimo, um aumento no percentual do PIB gasto no tratamento da galera que bebe. Tá bom? Letra C. O elevado percentual de estudantes que já consumiram bebida alcoólica, lembrando, qual era esse percentual? Esqueceu? O texto ajuda. Aí, 41,2%. Observa, o elevado percentual de estudantes que já consumiram bebida alcoólica é indicativo. Veja, é indicativo. É indicativo de que o consumo do álcool é problema. Procede que é problema? Certamente. Jovens consumindo álcool. Enem, então, exige muito de você, muito isso, esse procedimento. Toda hora, lê a opção, volta para o texto, lê a opção, volta para o texto. E você tem que ir eliminando, não adianta. O aumento na porcentagem de brasileiros dependentes de álcool deveu-se basicamente ao crescimento da indústria do álcool. Em nenhum momento se falou sobre o crescimento da indústria do álcool. O que ele disse é que a indústria do álcool ela movimenta 3,5% do PIB, mas não houve nenhuma menção a um número maior do que esse, né? Que vai crescer. Combinado? Portanto, turma, a nossa resposta a essa questão, a mais adequada, é a letra C. Combinado? Bem, para a gente poder dar prosseguimento, eu te convido para a gente ler mais um texto informativo. Olha só, vem comigo. Não estaríamos mais sós? Ou melhor, não é uma pergunta, é uma afirmação. Ele tem certeza, portanto, de que nós não estamos mais sós. E esse nós aí trata-se de uma referência a seres humanos. Ora, se os seres humanos não estariam mais sós,
provavelmente nós teríamos a presença de outros seres. Eu não estou falando de animais comuns, estou falando de seres que vêm de cima, vêm de outro planeta. Olha só, não estaríamos mais sós. Se os ETs fossem mais avançados e pacíficos, poderiam nos ajudar a lidar com nossos problemas sociais, como a fome, o racismo e os confrontos religiosos. Talvez nos ajudassem a resolver desafios científicos. Nesse caso, quão diferentes seriam dos deuses, que tantos acreditam existir? Veja que o texto trata os ETs de forma positiva, né? Primeiro, trata como se eles existissem. Segundo, trata como se eles ajudassem a resolver problemas sociais. E os ETs, eles acabam sendo associados a deuses. Percebeu essa relação? Ou seja, os ETs eles teriam propriedades positivas, como deuses, que poderiam nos salvar de problemas que nós, seres humanos, somos incapazes de resolver. Concorda comigo que esse texto aqui lança a opinião do escritor, do Marcelo Gleiser, usando uma linguagem extremamente clara? Lembrando, essa linguagem clara e objetiva nos remete ao sentido figurado ou literal? Pensa. Literal. Sentido conotativo ou denotativo? Denotativo. Bacana. E aí, quando você entra no sistema artístico, observe que o mesmo tema, ele vai mudar. Ou melhor, o tema vai ser o mesmo, mas a maneira como esse tema vai ser trabalhado vai ser totalmente diferente. Esse texto que a gente vai ler agora, que inclusive é do Carlos Drummond de Andrade, ele trata do encontro entre o homem e um extraterrestre. Vamos começar fazendo a tradução do título? Science Fiction, ficção científica. Lembre-se que em filmes de ficção científica, o que costuma acontecer com regularidade? Seres humanos entram em contato com seres de outro planeta. Bem, lê comigo o poema, não é muito fácil não, hein? O marciano encontrou-me na rua e teve medo de minha impossibilidade humana. Caramba, estranho isso, né? Vamos continuar a ler e daqui a pouco a gente entende o que significa essa impossibilidade? Como pode existir, pensou consigo. A propósito, quem pensou? O homem ou o marciano? Vamos ler de novo? O marciano encontrou-me na rua e teve medo de minha impossibilidade humana. Como pode existir? Pensou consigo. Opa! Quem pensou, portanto, não foi o eu lírico. Quem pensou foi o marciano. Percebeu? Como pode existir um ser? Lembrando, esse ser aqui é o homem. Combinado? Como pode existir, pensou o marciano consigo mesmo, um ser que no existir põe tamanha anulação de existência? Veja que essa ideia, anulação de existência, ela se refere a uma outra palavra que também tem uma ideia de anulação, impossibilidade. Ou seja, o marciano, quando encontra o ser humano, ele fica meio surpreso. Ele fica pensando, caramba, o ser humano, ele quando existe, ele se anula. Como é que o ser humano se anula, ao mesmo tempo ele existe? Como é que ele pode anular a existência e ao mesmo tempo existir? Vou te dar um exemplo. Você existe. Isso é evidente. Só que você, ao existir, anula existências. Vou te dar um exemplo. Você, de repente, almoçou hoje e no seu prato podia haver carne. Provavelmente, quando você comeu, você não pensou nisso, mas você anulou uma existência. Para você poder existir, você acabou anulando a existência do animal. Entendeu o que eu quero dizer? Muitos seres humanos matam uns aos outros. Ou seja, como pode o ser humano existir e anular outras existências? Percebeu a ideia? Nós vivemos anulando o outro. Às vezes esse outro pode ser um ser humano, pode ser um bicho. Compreendeu essa ideia? Portanto, o ser humano, ele acaba sendo um ser contraditório. Ele existe e, ao mesmo tempo, vai anulando existências. Combinado? Bacana essa ideia, né? Segue aí. Vamos ver o que o Drummond escreveu. Afastou-se o marciano e perseguiu, ou seja, o eu lírico foi atrás dele. Eu
precisava dele como de um testemunho, mas recusando o colóquio. Colóquio significa conversa. O marciano desintegrou-se no ar constelado de problemas. A propósito, esses problemas aqui são problemas do marciano ou são problemas do homem? Do homem. O marciano, ele não tem problema. Quem tem problema é o homem. Inclusive, como o ser humano é, né? Existem problemas, questões associadas ao indivíduo, à humanidade, que nós somos incapazes de responder. E aí, o que o eu lírico, o que o homem faz? Sendo incapaz de responder a essas questões, ele procura ajuda no marciano. Só que o marciano, ele vai embora, ele se desintegra. E olha o que acontece com o eu lírico. E fiquei só em mim, de mim ausente. Ou seja, os problemas, os dilemas, eles são mantidos, eles são conservados. Perceba, portanto, que o eu lírico, que representa o ser humano, ele é incapaz de responder questões relacionadas ao próprio ser humano. Veja o que é o ser humano. Ele é incapaz de responder a questões relacionadas a si próprio, a si mesmo. E ele é tão incapaz que ele busca ajuda em quem? Para quem ele foi pedir ajuda? Ao marciano. E o marciano desapareceu. Bem, para a gente terminar isso aqui e poder responder a uma primeira pergunta, deixe-me convidá-los para fazer o seguinte análise. Observou que o tema desse texto é a relação entre o ser humano e o marciano? Lembra que a gente leu um texto anterior? Nesse texto aqui, ó, falava-se sobre o quê? ETs, contato entre o homem e o extraterrestre. Lembrou? Nesse outro texto que a gente leu, observou? Também se falou sobre o quê? Contato entre o homem e o extraterrestre. O tema é o mesmo. Só que as linguagens utilizadas, elas são diferentes. O texto informativo, minha turma, o texto informativo, ele foi muito mais claro, muito mais objetivo. Lembra? O texto informativo, ele é mais literal. Eu vou bater nessa tecla. Enquanto o texto artístico, ele usou a linguagem de maneira comum ou de maneira... ou de maneira criativa? De maneira criativa. Observou bem? A crítica que esse poema, o Science Fiction, faz é exatamente ao fato de que o ser humano desconhece sobre si mesmo. E para tratar desse assunto, ele criou uma situação. Que situação? O inusitado encontro entre o ser humano e o marciano. Combinado? Bem, vamos ver então que perguntas ou que pergunta apareceram aí pra gente. Manda ver. A pergunta vem do polo Educação Telepresencial, LR1, né? Educação Telepresencial. A Escola Satélite Barreiro, um abraço aí para a galera de Barreiro, tá bom? Não apareceu o autor da pergunta, tá bom? Mas vem assim, tá ali, ó. Aluna Thaís Campos, tudo bom, Thaís? Boa tarde para você, hein? Ela pediu que mostre novamente a página de tipos, pois não conseguiu copiar. Sim, eu imagino que sejam os tipos de linguagem, não é? Se for isso, se forem os tipos de linguagem, tá aí, ó. Cadê? Aê, tá aí, ó. São os 4 tipos. Vou dar então um tempo não só para a Thaís, como também para outros poderem copiar. Vocês acham que 1 minuto é suficiente? Então vou aproveitar e vou beber uma aguinha aqui enquanto vocês copiam, tá bom?
Opa, voltou o tempo, não deu? Espero que sim. Não foi tanta coisa assim, concorda? Ah, propósito, eu quero que vocês me acompanhem aqui no nosso quadro, só pra gente... Pode ficar no quadro, vem não, fica ali no quadro. Eu não sei se você lembra, mas no texto, no último que a gente leu agora, do encontro com o Marcelo, memória não pode estar tão ruim assim, vai. Ele encontrava o extraterrestre e aí teve uma parte dos problemas, né? Mas, recusando o colóquio, desintegrou-se no ar constelado de problemas. Vem aqui para o quadro branco para a gente poder fazer uma análise. Vamos lá? Observa comigo. Lembrando que esses problemas não são problemas do marciano. São problemas do eu lírico. Problemas que ele, eu lírico, é incapaz de responder. O ser humano é incapaz de responder. Quando ele usa a palavra constelado, constelado nos remete a constelação. Eu acho que isso é até meio óbvio, não precisa escrever. E constelação, para quem não lembra, é o coletivo de estrelas, ok? Isso é constelação. Você tem o seu signo, você tem lá a constelação do seu signo, ok? Bacana, tem Cruzeiro do Sul, várias constelações. O ar, ele fica constelado de problemas ao pé da letra? Existem problemas fixados no ar como estrelas? Penso que não. Portanto, a palavra constelado, ela está no sentido literal? Tá não, né? Sentido literal é o sentido real, lembra? Ao pé da letra. Constelado, ela foge do seu sentido comum. Nós dizemos que, portanto, ela está no sentido figurado. Vocês lembram qual o outro nome de sentido figurado? Não, denotativo não. Sentido figurado ou conotativo. Vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar essa palavra, constelado, e vamos trocá-la por outra, só que no sentido literal. O que ele está querendo dizer ao pé da letra, hein? Ao pé da letra, sim. O ar constelado de problemas, certamente o que ele está querendo dizer... Não, você não vai dizer que pairam problemas no ar. O que você vai ter que dizer, na verdade, é que existem problemas... O quê? Que configuram, que estão ao redor, são problemas que estão, portanto, em torno. Concorda ou não? São problemas que pairam no ar. Então, esse ar aqui, ele acaba sendo tomado por problemas. Existem, provavelmente, uma quantidade razoável de problemas, né? Um conjunto de problemas, sacou? Então, no ar constelado de problemas, é no ar em que há um conjunto de problemas. Veja, portanto, que foi escrito constelado, mas na verdade, o que queria dizer? Que havia... Opa, acho que eu comi uma palavra aqui, hein? Vamos corrigir? Propósito, corrige comigo, né? Eu falei e não escrevi. Só para a gente poder corrigir, ó. No ar constelado é no ar em que há um conjunto de problemas. Percebeu essa análise aqui? Esse procedimento aqui tem um nome. Em vez de escrever em que há um conjunto de problemas, se ele tivesse escrito em que há um conjunto de problemas, o sentido seria o quê? Literal. Só que em vez de usar o sentido literal, ele usou o sentido figurado. Percebeu esse procedimento aqui? Vamos de novo. Em vez de usar o sentido literal, ele preferiu o sentido figurado. Esse procedimento de substituição, ele tem um nome. Esse procedimento de substituição recebe o simpático nome de metáfora. Combinado? Então, na metáfora, você usa um elemento para substituir outro. Percebeu? Você usou constelado para substituir em que há um conjunto no caso de problemas. Combinado? Bacana? Deu para perceber isso aqui? Vamos pegar uma metáfora que, de repente, seja um pouco mais cotidiana. Eu tenho certeza que os rapazes vão entender esse exemplo, acho que um pouco melhor do que as meninas. Quando você diz, por exemplo, que o rapaz é perna de pau, você não está querendo dizer que ele é perna de pau. Você disse perna de pau, mas na verdade o que você quer dizer é que ele não tem habilidade com a bola. Então você usa perna de pau para substituir falta de habilidade com a bola. Isso é uma metáfora. Inclusive é uma metáfora bastante cotidiana. Concorda? Combinado? Beleza? Então vamos lá. Para a gente poder dar prosseguimento à nossa aula, vamos voltar para o nosso quadro aqui com os textos? Bacana. Esse foi o último que a gente analisou, do Drummond, hein? O próximo texto, você vai ler sozinho, eu vou te dar um tempo,
para você primeiramente pensar sobre ele e depois a gente fazer a análise junto. Essa é a primeira estrofe. Dá uma lida aí. Estão me ouvindo? Beleza. Dá uma sugestão para vocês. Procura sublinhar as palavras que você não conhece. É uma dica. E aí daqui a pouco a gente vai ver se o problema são as palavras ou se é o uso dessas palavras dentro do texto. Tá bom? Leu a primeira estrofe? Bacana. Vamos passar para a segunda então, ó. É pequenininho o poema. Beleza, galera? Ótimo. Vamos lá. Primeiro aí, ó, para a gente poder analisar o texto, olha o título, Negro Forro. É importante você lembrar a Carta de Alforria, que era a carta que dava liberdade aos escravos. Então, quando se fala em negro forro, é porque esse negro ele já se encontra livre. Combinado? Quem não conhecia essa palavra, se você fosse ao dicionário, ele te ajudaria. Tranquilinho. É tudo com letra minúscula mesmo, tá? Não estranhem, não. Minha Carta de Alforria, veja que o eu lírico aí, o eu lírico, ele é o ex-escravo, né? Ele é o próprio negro aí a que se faz referência no título, tá bom? Minha Carta de Alforria não me deu fazendas, nem dinheiro no banco, nem bigodes retorcidos. Ou seja, a Carta de Alforria pode ter deixado o cara livre, mas ela não deu fazendas. Pensa comigo. Quem é que tem fazenda? Não é o ex-escravo. Não é o eu lírico. Quem tem fazenda são os grandes proprietários. Então, as pessoas que libertaram os escravos, elas continuam donas das fazendas, dos meios de produção. Ou seja, continua a haver uma grande disparidade econômica. Ele se torna, o escravo ou ex-escravo se torna livre, mas ele não tem fazenda. Então, quer dizer, como é que ele vai trabalhar? Nem dinheiro no banco, nem bigodes retorcidos. Sabe por que ele falou de bigodes retorcidos? Porque os bigodes retorcidos remetem exatamente... Quando o bigode, antigamente, não hoje é muito raro se usar bigode, mas antigamente era muito comum que figuras da aristocracia, né, usassem bigodes. Então, quando ele fala de bigodes retorcidos, ele na verdade está falando dos... Deixa eu ver como é que vai sair isso aqui, ó. Proprietários. Sacou? A propósito, são os proprietários das fazendas, aqueles que possuem dinheiro no banco. Deu para perceber isso aqui? Deu para perceber? Aqueles que libertaram os negros continuam a ser aqueles que detêm o poder. Esse poder provavelmente é político, mas aqui ele está se baseando no poder econômico. Combinado? Então, observe que a libertação do escravo não produz igualdade. Entendeu esse raciocínio? Concorda comigo que quando você lê esse tipo de comentário em livro de história, a gente lê muito assim, o escravo foi liberto, mas ele não tinha para onde ir. O escravo foi liberto, mas ele não teve oportunidade para prosperar. Então ele continuou, ou melhor, ele se tornou livre, mas continuou preso a necessidades. Né? As necessidades não mudaram, a dependência não mudou. Só que os livros de história, eles falam isso de maneira muito direta. E o poema que a gente começou a analisar aqui, veja bem, ele trata desse assunto de uma maneira mais denotativa ou conotativa? Conotativa. De uma maneira mais literal ou figurada? Figurada. Percebeu? Bacana. Para a gente poder dar prosseguimento, vamos para a próxima estrofe que você já leu. Minha Carta de Alforria costurou. O verbo costurar, eu não preciso te dizer o que ele significa normalmente. No texto, quando ele fala em costurar, ele está querendo dizer que ele fica
aqui, ó, ele fica preso, conectado, atrelado. Combinado? Minha carta de alforria costurou meus passos aos corredores da noite da minha pele. Observa que ele fala em corredores da noite da minha pele. Bem, ele fala da noite da minha pele porque noite tem a ver com escuridão. Afinal de contas, o escravo liberto, ele é negro como a noite. Interessante isso, né? Cara, ô turma, galera, esse é um momento muito importante do texto. Tenta entender esse processo. Quando nós temos um caminho, tá me acompanhando? Quando você tem um caminho, você sai de um ponto para chegar a outro. O corredor da sua casa, você quer sair da sala e quer ir para a cozinha. O corredor, ele é a finalidade ou é o meio? É o meio. O corredor não é o lugar ao qual você quer chegar, ele é apenas uma passagem. Imagine que você deseja chegar à cozinha, saindo da sala. Só que o corredor não acaba. Você fica preso, você fica... Volta para o texto, volta para o texto, volta para o texto. Você fica costurado ao corredor. Imagine que você, querendo chegar à cozinha, não chega e os seus passos ficam presos aos corredores. Me diz, você está chegando a algum lugar? Você está chegando a algum lugar? Tá não. Quem é que se tornou livre, mas não chega a lugar nenhum? É o negro, é o ex-escravo, que mesmo liberto, ele continua preso, enfim, a necessidade, a falta de oportunidade. Muito interessante. Observa bem que quando ele fala em costurou, quando ele fala em passos, quando ele fala em corredores, as palavras aqui, elas estão sendo usadas de novo naquele sentido que nós chamamos de sentido figurado, confeccionando, na verdade, metáforas. A propósito, metáforas bastante complicadas. Deu para compreender essa ideia de estar preso a um corredor? Você nunca chega onde você gostaria de chegar. Você acaba se tornando refém de um processo que nunca chega ao seu fim. No caso, o processo a que o negro está preso, ou o ex-escravo está preso, é esse processo de dependência, ainda que ele tenha se tornado livre. Combinado? Se tiver tido dúvida em relação a isso, me manda uma pergunta, cara. Vai ser muito interessante pra gente dialogar. Combinado? Na minha cabeça eu te expliquei, mas eu não sei o que aconteceu com você do outro lado, tá bom? Bacana? Vamos fazer o seguinte, vamos trazer aqui uma frase que possa de alguma forma... Opa, desculpa. Vamos pro próximo poema, falha minha. A gente vai ler agora um poema, esse que é na prova do Enem, inclusive eu vou trazer uma questão para você fazer comigo. Mocidade e morte, tá? Eu quero beber perfumes na flor silvestre. Caramba, como é que alguém bebe perfume na flor? Os ares. Então você tem flores que perfumam os ares. Minha alma adejar pelo infinito, estar vagando no infinito. Qual branca dela na amplidão dos mares? Ou seja, ele quer que a alma dele fique vagando como os barcos ficam nos mares. Só uma curiosidade, vem aqui para mim. É possível a gente voltar para o quadro branco? É possível? Tá. Então me acompanha aqui, ó. Eu não sei se você percebeu, mas no poema ele fala que ele deseja que a alma dele fique vagando como a vela. Acompanhou? Ele falou da vela. Na verdade, a vela não é sozinha. A vela não é vela quando falta. Elas têm velas. Os barcos poderem peregrinar, né, andar pelos oceanos, pelos mares, pelo rio e por aí vai. Então, na verdade, a vela é uma referência ao barco. Mas ele não escreveu barco. O que ele escreveu? Vela. Ele usou, portanto, a palavra vela para se referir a barco. Observe esse processo aqui, ó. A vela é o que a gente chama de parte e o barco, ele é aquilo que a gente chama de todo. Portanto, foi usada a parte para substituir o todo. O nome desse processo de substituição, que não é igual à metáfora, é diferente. O nome desse processo... Deixa eu ver aqui, ó, só para me posicionar. O nome desse processo é metonímia.
Porque a gente sabe que todo barco necessariamente tem o quê? Vela. É a chamada parte pelo todo. Vou te dar um outro exemplo. Agora há pouco a gente leu um poema do Drummond, lembra? Do Science Fiction. O Drummond tem uma metonímia muito interessante em que ele diz assim, ele fala dos bondes, né? E ele fala de pernas que estão nos bondes. São as pernas que estão nos bondes. Peraí, é a perna que está no bonde ou são as pessoas que possuem pernas? Pensou nisso? As pernas são a parte e as pessoas, o todo. Quer ver um outro exemplo? Quer ver um outro exemplo de metonímia? Essa é um pouco mais complicada. Se você parar para pensar, quando você diz assim, ó, vou apagar aqui, tá bom? Vocês precisam de tempo para copiar? Vamos repetir enquanto você copia? A vela é a parte do barco que representa o barco. Então eu tenho a parte vela representando o todo. Veja que entre vela e barco existe uma relação que independe de nós. O barco tem vela, acabou. Essa relação é chamada de relação objetiva. Porque não importa o que eu pense. O que importa é que barco tem vela. Eu estou usando a vela para substituir o barco. Tá? Bacana. Tá copiando? Vê se deu tempo. Foi? Bacana. Eu vou usar essa mesma estrutura aqui para a gente tratar de uma metonímia, só que um pouquinho diferente, tá? Eu não sei se ela é mais complicada. Eu vou dizer que ela é diferente, ela é menos usual. Quando você diz assim, poxa, eu bebi uma lata de refrigerante. Eu bebi uma lata de refrigerante. A lata, ela não é parte, né? A lata não é uma parte. A lata, na verdade, é um espaço em que o refrigerante está. A lata é aquilo que contém. E aquilo que contém, nós chamamos de continente. Olha, vocês não pensem em continente no sentido de África, Ásia, América, não, por favor. Continente é aquilo que contém. Se você bebesse a lata ao pé da letra, o que você estaria ingerindo? Alumínio. Vê se pode. Você não bebe o alumínio. Se você parar para pensar, o que você bebe? Você não bebe a lata. Você bebe o líquido que está dentro da lata. Percebeu? Você não bebe a lata, você bebe o líquido. Se a lata é aquilo que contém, o líquido é aquilo que é contido. E aquilo que é contido você chama de quê? Aquilo que é contido você chama de conteúdo. Portanto, a lata se refere ao líquido. Entre lata e líquido, percebeu? Entre continente e conteúdo existe uma relação objetiva. Por isso você acaba tendo uma metonímia. No entanto, eu não vou me lembrar o ano, a minha memória vai falhar. Caiu uma vez, apareceu no Enem um texto do Gilberto Gil, que vocês conhecem bem, foi inclusive ministro da Cultura, né? E o Gilberto Gil ele tem um texto em que ele fala da lata. Só que a lata no texto dele alternava o sentido de lata mesmo, lata, objeto, e lata no sentido de cabeça. O que está dando na tua lata? Já usou essa expressão? Peraí, pensa comigo. Quando ele usa lata para se referir à cabeça, a relação entre o objeto lata e cabeça é uma relação objetiva? Pensa bem. Lata e cabeça, essa relação é uma relação estranha. E aí a gente diz que essa relação aqui, ó, é uma relação subjetiva. A lata se refere à cabeça. Só que como a relação é subjetiva, o resultado disso não é metonímia. O resultado disso é a tal da metáfora. Percebeu? E aí você percebe, portanto, ou tenta observar, que metáfora e metonímia, elas são figuras de substituição. Concorda? Quando eu usei a lata para se referir ao líquido, toda lata tem um líquido, continente e conteúdo, relação objetiva, metonímia. Agora, lata e cabeça não tem uma relação objetiva, mas uma relação que depende da pessoa que escreve.
eu escrevo, ou melhor dizendo, Gilberto Gil escreveu e usou a lata para se referir à cabeça. É uma relação que o indivíduo cria, que o sujeito cria, que o eu lírico cria, que o poeta cria. Enfim, por isso é uma relação subjetiva. Para quem não sabe, anota aí, que subjetiva tem a ver com sujeito e objetiva tem a ver com objeto, tá bom? Vamos repetir? Subjetiva tem a ver com sujeito, portanto depende do sujeito que escreve. E a objetiva não depende desse sujeito. Combinado? Beleza? Vamos lá então para o nosso próximo texto? Vamos voltar para o nosso quadrinho aqui? Isso, bacana. Isso que a gente falou da vela, né? A vela, na verdade, era o barco. Qual branca vela na amplidão dos mares? No seio da mulher há tanto aroma. Opa! Nos seus beijos de fogo há tanta vida. Árabe errante, vou dormir à tarde, à sombra fresca da palmeira erguida. Veja, portanto, que ele gostaria de entrar em contato com a mulher. Ele gostaria, mas não entra. E aí, termina dizendo, mas uma voz responde-me sombria, terás o sono sob a lágia fria. Nossa, olha que coisa terrível. Lembra, ou melhor, lembra não, lê comigo. Na primeira estrofe, qual era o desejo do eu lírico? Entrar em contato com a mulher. Percebeu? Opa, ele gostaria de entrar em contato com a mulher. Porém, mas, uma voz responde-me sombria. O que essa voz diz para ele? Ele tinha vontade de entrar em contato com a mulher. No entanto, o que acontece? Terás o sono sobre a laje fria. Esse sono sobre a laje fria, na verdade, é uma referência a quê? Esse sono sobre a laje fria é uma referência a morte. Então, esse sono aqui está no sentido literal ou figurado? Pensou bem? Sentido? Isso, sentido figurado. Bacana. Eu gostaria até de dizer o seguinte, vem aqui para mim, por favor. Vem comigo. Bacana. A morte é um assunto meio duro, meio pesado. Então, o que muita gente acaba fazendo para suavizar a ideia de morte? Usa algumas imagens que, de maneira mais sutil, remetam à morte. Então, em vez de dizer que o eu lírico vai morrer, ele diz, sono sob a laje fria. Esse sono é uma referência à morte, só que é uma referência muito mais sutil, muito mais delicada. Esse processo em que você suaviza um conteúdo que parece meio pesado, recebe o nome de eufemismo. Então, o que a gente pode dizer é que esse sono, aqui ó, vamos voltar para o quadro? Esse sono, em referência à morte, é um eufemismo, tá bom? Existem outros eufemismos que são mais cotidianos, tipo, partiu dessa para uma melhor, ok? Tudo isso acaba funcionando como eufemismo. Quem quiser anota, eufemismo é a suavização de uma ideia pesada, negativa. Combinado? Vamos ver como é que o Enem cobrou isso. Lembrando, a gente está num poema, e no poema predomina o sentido figurado. Vamos ver o enunciado? Travou? Aí, ó. Aí, ó. Enem 2001. Parece ter um bom tempo, mas a questão é boa. Esse poema, como o próprio título sugere, aborda o inconformismo do poeta com a antevisão da morte prematura. Não é à toa que o título é Mocidade e Morte. Por isso prematura, ele vai morrer jovem. Ainda na juventude. A imagem da morte, ela aparece em qual palavra? Eu te ajudei bastante. A gente viu que a morte tem a ver com o sono sob a laje fria. Lembra o eufemismo? Portanto, turma, galera, a palavra em questão que remete à morte, acabou que eu não te dei tempo para fazer, mas a nossa resposta acaba sendo sono. E aí eu vou te dar uma sugestão. Eu mostro para vocês exemplos de palavras no sentido figurado. Mas o fundamental é que no dia da prova, você seja capaz de entender que aquilo que está no sentido figurado pode complicar a leitura do seu texto. Qual é a dica que eu te dou? Se houver alguma palavra no sentido figurado, ô letrinha, hein? Aí, ó. Se houver alguma palavra no sentido figurado, o que eu recomendo que você faça? Que você passe para o sentido literal.
Quando você pega o sistema informativo, não há esse problema. Porque no sistema informativo, o que prevalece? Aqui o quadro. No sistema informativo, prevalece qual sistema? Prevalece qual linguagem? A literal. Só que na poesia, prevalece o sentido figurado. Então, quando você pegar poema, o sistema artístico, que é criativo, que usa as palavras fora de um determinado padrão, se a palavra estiver no sentido figurado, você vai me prometer que vai passar para o sentido literal, ok? Então, sono, como a gente viu, é uma referência a quê? A morte, ok? Tá dada a dica? Bacana. Será que a galera da produção tem alguma pergunta? Será que alguém está com alguma curiosidade? Para a gente poder dar prosseguimento aí? Manda ver então, galera. Vamos lá. Polo escova satélite. O autor da pergunta não apareceu dessa vez. E tá assim, ó. É possível todas as palavras do texto estarem em sentido figurado? Olha, galera, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse negócio de todas as palavras, isso é muito improvável. Eu confesso que não me ocorre nenhum texto em que todas as palavras estivessem no sentido figurado. É muito difícil isso. Na verdade, o que você acaba tendo é uma mescla. E predomina um tipo de linguagem, ou a literal ou a figurada. Agora, todas as palavras, do início ao final do texto, é muito complicado. Só se for um texto muito pequeno, né? Mas é muito improvável. A tendência é que você tenha o predomínio de uma ou de outra. E aí, só para a gente poder lembrar que os textos que são mais criativos, eles são mais poéticos. E os textos que são mais objetivos, diretos, eles acabam sendo mais informativos. Ou, a gente também usa uma outra nomenclatura, informativos ou referenciais. Tá bom? Vamos voltar aqui para o nosso quadro? Ou mais perguntas? Vamos lá? Como se diferencia a metáfora de metonímia? Ah, sim. Talvez não tenha ficado... A propósito, mais uma do polvo satélite. É isso mesmo, né? Escova satélite. Só para a gente voltar então aqui para o nosso quadro, vamos lá? Estou aqui, beleza, beleza. Foi mal, fui meio rápido, galera, desculpa aí. Vamos tentar pensar no seguinte. Para você diferenciar metáfora de metonímia, o fundamental é que você entenda que ambas, tanto a metáfora como a metonímia, ambas, elas pretendem a substituição. Processo de substituição. Uma coisa, uma palavra, uma expressão vai substituir outra, ok? Então, tanto metáfora como metonímia, elas pretendem substituir. A questão que se coloca agora é como essa substituição ocorre. Se essa substituição se basear numa relação indireta, numa relação indireta entre os termos, a propósito eu usei outra palavra para falar da relação indireta. Eu chamei de relação subjetiva. Se for uma relação indireta, subjetiva, o que eu tenho é uma metáfora. Ok? É o caso, por exemplo, quando eu uso a lata para se referir à cabeça. Não existe relação direta entre lata e cabeça. Concordam? No entanto, caso essa relação seja uma relação direta, qual foi a outra palavra que eu usei para substituir direta? Vocês lembram? Eu chamei de objetiva. O que você acaba tendo é uma metonímia. E o exemplo da lata que eu dei era assim, bebi uma lata de refrigerante. Quando você usa a lata para representar o líquido que nela se encontra. Combinado? Temos um acordo ou não? Ok? Bacana. Vamos voltar aqui para o nosso quadro? Pode ser? Ótimo. Eu acho que a gente ainda pode melhorar isso aqui, hein? A gente vai agora falar do sistema de entretenimento. A propósito, entretenimento tem a ver com o verbo entreter. Tem a ver com uma ideia, quem sabe, de diversão. O sistema de entretenimento, ele é bastante peculiar, porque a finalidade básica dele acaba sendo
o riso, né? A graça. Observa que esse texto, no Capricho, a propósito, esse texto foi extraído do Enem, tá bom? O Adãozinho, meu compadre, enquanto esperava pelo delegado, olhava para um quadro, a pintura de uma senhora. Ao entrar a autoridade, a propósito disso, não se esqueçam que o Adãozinho estava esperando o delegado, portanto, a autoridade é o delegado. Ao entrar a autoridade, o delegado, e percebendo que o caboclo admirava tal figura, perguntou, diga-se de passagem, o caboclo é o Adãozinho. Vamos conectar aqui, que senão a gente acaba perdendo essas informações. Ok? Autoridade, delegado, caboclo, Adãozinho. Admirava tal figura, perguntou, que tal? Gosta desse quadro? Quem perguntou foi o delegado, tá? Perguntou para o Adãozinho. Olha o que o Adãozinho respondeu. E o Adãozinho, com toda a sinceridade, que Deus dá um caboclo da roça, mas pelo amor de Deus, hein, doutor? Que mulher feia, parece filhote de cruz credo. Deus me livre. Mais horrível que briga de cego no escuro. Enfim, provavelmente uma imagem assustadora. Ao que o delegado não teve como deixar de confessar um pouco secamente. É minha mãe. Caramba, parece que o Adãozinho promoveu uma certa ofensa. Isso que eu estou sendo gentil, hein? Uma certa ofensa à mãe do delegado. E o Adãozinho, ó o caboclo aqui, ó. E o Adãozinho respondeu em cima da bucha. Mas, doutor, Intec é uma feiura caprichada, não é? Bem, observa bem que esse texto, ele não quer transmitir informações sobre a realidade, ele não quer mudar seu comportamento ou fazer você comprar um produto como a propaganda faz, concorda? E esse texto também, ele é um texto criativo, mas ele não quer ele não quer expressar a sentimentalidade, a opinião do eu lírico. Não tem nem eu lírico, isso aqui não é nem poesia, concorda? A finalidade desse texto é produzir a graça, é produzir o riso, combinado? E olha como o Enem cobrou isso aí. Lê as opções, manda ver. Ó, acho que vocês já devem ter analisado a letra A e a letra B. Olha as outras. Beleza, já escolheram a sua resposta aí? Já escolheram as respostas de vocês? Bacana. Faz o seguinte, vamos voltar aqui. Por suas características formais, lembrando, hein? As características formais, elas têm a ver com algo que a gente está explorando aqui constantemente. São os recursos. Combinado? Características formais são os recursos. Mas tá bem torta essa letra, hein? Por sua função e uso, ou seja, tem a ver com a finalidade do texto. Galera, vamos ativar essa memória. O que eu falei a vocês sobre os sistemas de comunicação? Olha para mim. Quando nós conversamos sobre os sistemas de comunicação, eu falei que são dois eixos fundamentais. O objetivo do texto, a finalidade do texto, a intenção do texto e os recursos ou a linguagem da qual esse texto se utiliza. Voltando para cá, ao analisar essas opções aqui, voltou? Bacana. Perceba que o texto, ele é uma anedota, para quem não lembra, anedota é um nome bonitinho para piada, né? Pelo enredo, pela situação, né? E humor, característicos. Concordam comigo que é bem válido isso aqui? Procede? Então, essa opção parece uma opção bastante razoável.
ok? Depois vem crônica. Se você não sabe o que é crônica, eu te digo, a gente conversa sobre ela. A crônica, na verdade, é exatamente isso, né? Abordagem literária. O que ele quer dizer com literária? Abordagem criativa, ou seja, fora do comum, de fatos do cotidiano. Isso que ele está dizendo aqui é uma verdade, ok? É uma verdade. Só que o texto anterior, ele não é uma crônica propriamente, né? A linguagem utilizada, inclusive, não chega a ser uma linguagem propriamente literária, não chega a esse ponto, tá bom? E o fato em questão aqui, esse diálogo entre o Adãozinho e o delegado, não é um fato cotidiano. Na verdade, essa situação é uma situação totalmente inventada para criar em você, que é o leitor, o riso, sacou? O humor. Certamente, a letra A, com a anedota, ela está muito mais adequada do que a letra B. Vamos investigar as outras opções? Aqui, ó. Depoimento pela apresentação de experiências pessoais. Pô, gente, depoimento não é propriamente um depoimento, concorda? Não são relatos de experiências pessoais. Depois vem relato pela descrição minuciosa, palavrinha feia, né? Minuciosa quer dizer a mesma coisa que cheia de detalhe, ok? Detalhista. Não é uma descrição detalhista de fatos verídicos. Não dá, isso aqui não dá. Reportagem pelo registro impessoal. O que é um registro impessoal? O registro impessoal é quando a pessoa que fala não se envolve. Então, assim, você conta uma situação, mas você não se envolve com ela. O que não é verdade. A maneira como ele conta a história aqui, do Adãozinho, é uma maneira extremamente pessoal, ok? Ele se envolve de alguma forma. Esse impessoal aqui está inadequado. De situações reais. Tá vendo? Situações reais, fatos verídicos. Isso aqui está tudo errado, gente. Isso aqui é tudo errado. Inadequado. Então, entre ser reportagem, relato, depoimento, crônica ou anedota, a gente vê que a anedota é a nossa resposta mais pertinente. Combinado? E aí, quem tiver curiosidade, anota o ano aí dessa prova do Enem, que é 2011. E observa bem, ninguém vai dizer para você qual é a habilidade que está sendo cobrada. Cabe a você, como bom leitor, atento leitor, e depois dessa aula de hoje, perceber que os sistemas de comunicação, eles vão ter dois alicerces fundamentais. Repete comigo. A finalidade, ou seja, você tem que reconhecer qual é o propósito do texto, o para quê do texto, e você tem que reconhecer os recursos que ele está utilizando. Combinado? Bem, e aí, eu termino com muito obrigado, ou melhor, termino aqui. E aí eu lanço para vocês um momento de perguntas finais. Manda ver, galera, o que vocês têm para mim? Qual a página está sendo usada na aula de hoje? Se você for ao índice, você vai ver que é a página de número 7, ok? E na página de número 7, você observa que são duas as habilidades. 3. Acho que não faz sentido eu ler aqui para vocês quais são exatamente as habilidades. O importante é você saber elas, se fala sobre sistemas de comunicação, como eles interferem em nossas vidas, como cada um desses sistemas, ele acaba tendo um efeito sobre nós, um impacto diferente. E para produzir esses impactos, procedimentos, recursos, a linguagem é utilizada. Ora uma linguagem com mais imagens, ora uma linguagem com mais palavras, ora palavras no sentido literal, ora palavras no sentido figurado. Combinado? Às vezes o texto ele quer informar, às vezes ele quer manifestar a expressão de um indivíduo, às vezes ele quer te convencer de alguma coisa. Portanto, turma, galera, o que a gente percebe é que é muito importante você observar para que cada texto é construído, o que cada um deles deseja. Combinado? Se você consegue perceber o que cada um deles deseja, você vai conseguir perceber qual é o sistema. A propósito, não apenas o que ele deseja, como os procedimentos. Vamos lá para mais uma pergunta? Essa eu esqueci de ler, eu até cometi uma falha, eu esqueci de ler de onde veio a pergunta anterior. Vamos fazer agora com calma. Autor da pergunta, Complexo Educacional Agostiniano,
do Polo Sociedade Educacional Nascimento. E aí, galera, boa tarde para vocês, hein? Aparecem os autores ali embaixo, deixa eu ver. Jamile, pra galera... pedi um abraço pra galera do CA, é isso mesmo? CEA, acho que é CA. Gabi, e aí, Gabi, Jamile, Igor, Iago, Luana, Ramires, Laís e Júlio. Um abraço para vocês aí. A pergunta que eles estão fazendo, galera, é a seguinte. Sentido figurado e sentido subjetivo são as mesmas coisas? Galera, olha só. Eu posso sim considerá-los como as mesmas coisas, né? O sentido figurado, ele acaba sendo um uso mais fora do comum, né? Digamos assim, ele é fora do comum. Então a gente pode relacionar o sentido figurado a um sentido mais pessoal, a uma escolha mais subjetiva. Enquanto o sentido literal, ele acaba sendo mais objetivo. A gente pode fazer esse tipo de análise, sim. Parece uma análise pertinente, parece uma análise razoável. Muito boa pergunta. Existem mais perguntas? Ainda temos mais uma? Professor, explica a parte sobre metáfora novamente. E o autor da pergunta, bem, não aparece o autor, infelizmente, você tem que mandar os nomes de vocês, hein? Vem da Fundação Dracenense de Educação e Cultura, tá bom? E, enfim, o nosso aluno misterioso, que infelizmente não deu aí o seu nome, ele pergunta, ou melhor, ele pede para a gente explicar de novo aqui a metáfora. Eu acho que vale a pena porque esse é um procedimento, vocês não sei se andam fazendo prova, mas a metáfora, ela cai com muita regularidade. Vamos ver que tipo de exemplo a gente pode pegar para você memorizar isso. Vamos pegar aqui, um exemplo, musical, ok? Vamos pegar um exemplo musical, porque de repente ele pode nos ajudar no dia da prova. Vai que você lembra, né? Vocês devem conhecer a cantora Vanessa da Mata. Agora há pouco eu falei da lata do Gilberto Gil, lembra? Que era a cabeça. A cantora Vanessa da Mata tem uma música em que ela diz assim, ó, não vou lembrar o título da música. Ou melhor, vou sim. Acho que a música é ai, 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 alguma coisa do tipo. Em certo ponto da música ela canta assim, ó. Nessa nossa estrada, só terá belas praias e cachoeiras, tá? Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras. Me veio esse exemplo aqui. Vamos ver como ele pode nos ajudar na nossa aula de hoje. Vamos parar para pensar. Olha aqui, fica aqui no quadro. Tá dando para ler, né? A letra tá razoável, tá dando para acompanhar? Bacana. Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras. Galerinha, agora olha o que eu vou escrever aqui. Estrada está necessariamente no sentido literal? Lembrando, o sentido literal é o sentido objetivo, é o sentido real. Se fosse sentido literal, o que ela e a pessoa amada fariam o tempo inteiro? Elas apenas andariam por estradas. Você acha realmente que o eu lírico e a pessoa amada vão passar a vida inteira andando por estradas? Vamos andar o tempo inteiro, vamos andar? Penso que não. Na verdade, o que você tem que entender é o seguinte. Onde está escrito estrada, você vai ter que entender outra coisa. Está escrito estrada, mas estrada significa outra coisa. É aquele processo que nós escrevemos agora há pouco aqui de substituição. Para e pensa comigo. O que seria essa estrada? O que é a estrada da vida? Uma estrada, no sentido literal, você percorre fisicamente. Concorda comigo? Tem lá uma estrada, você percorre, você caminha. Quantos metros, quantos quilômetros? Só que a estrada da vida, você não percorre em espaço físico. Você percorre em tempo. Portanto, quando se fala em estrada, na verdade, está se querendo falar do quê? Da vida. Só que entre estrada e vida, existe uma relação objetiva ou subjetiva? Subjetiva. Veja bem que o sentido literal já foi posto para escanteio. Então, galera, quando eu uso estrada para substituir vida, o que eu tenho aqui é uma relação que nós chamamos agora há pouco de subjetiva, ok?
Então eu uso essa substituição, estrada para substituir vida. Estrada vai ser uma metáfora para a vida. Só que não acabou não. Pensa comigo mais um pouquinho. Você acha que belas praias e cachoeiras realmente está no sentido literal? Você acha? Ela vai passar a vida inteira andando por estradas, vendo praias e cachoeiras? Ah, galera, vamos pensar um pouco mais, vai. Pensou? Quando eu falo em praias e cachoeiras, na verdade que são belas, não pode ser uma praia poluída, não pode ser uma cachoeira qualquer, tem que ser bela. Praias e cachoeiras nos remete a quê? A uma vida de obrigação ou a uma vida de relaxamento? A uma vida de preocupação ou uma vida de sossego? Concorda? Ela não vai ficar tomando banho o tempo inteiro. Na verdade, belas praias e cachoeiras remete à ideia de sossego. Remete à ideia de tranquilidade. Só que, quando a Vanessa da Mata escreve, canta belas praias e cachoeiras, ela subjetiva ou indiretamente está se referindo a quê? Tranquilidade, sossego. Portanto, o sentido literal foi mantido ou foi jogado para escanteio? Foi jogado para escanteio. Observa que praias e cachoeiras, de maneira figurada, remete à ideia de sossego, de tranquilidade. Sendo que entre praias e cachoeiras, ou melhor, praias e cachoeiras e sossego, você tem uma relação que nós chamamos de subjetiva ou indireta. Deu para perceber esse processo? Tá? E lembrando, hein, essa figura que nós estamos destacando aqui para tirar dúvida da nossa aluna ou aluno desconhecido, essa figura recebe o nome de metáfora. E esse procedimento, esse recurso à metáfora, ajuda muito para que o texto se torne menos ou mais criativo? Mais criativo. O texto se torna mais criativo, mas ele acaba perdendo em clareza. E o seu papel como leitor, como ouvinte, é pegar aquilo que está sendo posto no sentido figurado e passar para o sentido literal. Você pega o que está no sentido figurado e passa para o sentido literal. E de todos os 4 sistemas que nós vimos na aula de hoje, o de entretenimento, lembrou? Do Adãozinho? O informativo, o publicitário e o artístico, qual deles é o que mais usa, não é o único, mas qual é o que mais usa essa linguagem criativa? E a metáfora é um recurso. Certamente o texto artístico é o que mais usa a linguagem de forma criativa. Portanto, a metáfora vai aparecer com muita regularidade. Combinado? Beleza, galera? Vamos voltar então aqui para o nosso quadro. Nesse momento final, ainda surgem dúvidas, produção? Há perguntas? Beleza, beleza. Dá tempo para a gente tratar de mais uma? Rapidinho então, rapidinho, só para a gente finalizar. Também da Escola Satélite, mais um aluno que não se identifica. Toda propaganda insere referência ao consumidor? Essa a gente responde rapidinho, me dá só um minuto, olha só. A propaganda, ela sempre existe um consumidor, sempre existe. A questão é que às vezes a propaganda ela se dirige diretamente ao consumidor. Do tipo, compre, faça, beba, mude seu comportamento, ok? Tape os pneus, evite que a água fique parada, enfim. Muitas vezes a propaganda se dirige diretamente ao consumidor, ok? Que é o receptor da propaganda. Muitas vezes a propaganda, no entanto, ela não se refere diretamente ao consumidor. Então existem propagandas que se dirigem diretamente ao consumidor e outras não. Na aula de hoje, por exemplo, você viu peças publicitárias que se referiam diretamente ao consumidor. Doe sangue. Diretamente ao consumidor. Doe você, que tem que ajudar o próximo. Outras propagandas, por exemplo, não falam de consumidor. Não falam. Não inserem o consumidor no texto. Então você tem lá, laranja assume. Tem dias que eu acordo um bagaço. Não tem consumidor. Combinado? Então a gente se despede aqui nesse momento. Eu gostaria de agradecer a paciência de vocês. Espero que eu possa ter ajudado de alguma forma. E muito em breve a gente conversa novamente. Boa tarde e tchau, tchau para todo mundo.
Para desenvolver melhor essas habilidades, consulte a ficha de estudo número 1. Bom estudo e até a próxima aula!